Bem-vindos ao primeiro programa da Lusac TV de 2015. É verdade, Ludmila. Estás pronta para o novo ano? Eu estou pronta. Vocês estão prontos? O que é que mais desejas para este 2015? Não é para ti, para os nossos telespectadores. Pensava que era para mim. Muito amor e muita saúde. Muito bem, eu também, mas acima de tudo que esteja sempre connosco aqui na Lusac TV. O que é que temos para hoje? Eu vou estar à conversa com o Carlos sobre, portanto, a revista dos acontecimentos do ano. E ele vai estar ainda também aqui, o Carlos Jesus, com o ponto de vista, como é hábito todas as semanas. E eu vou conversar com o Norberto Aguiar também sobre a revista 2014 da Comunidade e Desporto. Fique connosco. Ludmila, estás pronta? Eu estou pronta. Vamos então mostrar aos nossos portugueses a primeira emissão de 2015. Até já. Até já. Boa noite, caros telespectadores. Como é o primeiro programa de 2015, nós decidimos fazer uma pequena revista dos acontecimentos do ano. E o nosso colega, Carlos, vai nos falar dos acontecimentos que lhe marcaram mais. Olá, Carlos. Olá, Ludmila. Portanto, o que é que se passou a nível da política em Portugal? Vamos começar por Portugal. Está bem. Bem, em Portugal, diga-se passagem que nos toca muito menos do que a política que se passa cá, mas mesmo assim retive, não quer dizer que sejam os acontecimentos mais importantes, mas foi aqueles que eu retive, do ponto de vista político ou partidário, digamos assim, que foi realmente as eleições para as eleições europeias, em que ganhou o Partido Socialista, não com aquela margem que esperava, mas ganhou. E, por outro lado, foi também a mudança de direção no seio do Partido Socialista. Portanto, saiu o Sr. Seguro e ficou o Sr. António Costa, que parece que é realmente uma boa estratégia do partido, porque realmente o partido estava muito mal dirigido com o Sr. António José Seguro. E a nível da política aqui no Quebec, portanto, dois acontecimentos, a derrota do Parti Québécois e o Partido Liberal que venceu. Sim, podia-se dizer que esses eram os dois acontecimentos, mas na verdade podemos dizer que os dois acontecimentos, a meu ver, que são mais importantes, estão relacionados com o Partido Québécois. Isto é, a derrota, porque realmente, a derrota, tendo em conta que a Madame Marois era a primeira mulher primeira-ministra no Quebec, acho que era um facto importante, tinha uma equipa jovem à volta dela, teve um programa político bastante arrojado, e por conseguinte, em determinada altura, eles pensaram, o Partido Québécois, que tinha o vento em popa e que se pediam, era um governo minoritário, e por conseguinte podiam ir para a frente com novas eleições. E realmente saiu-lhes o tiro pela culatra. Pois, não foi o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento não é o facto do Partido Liberal ter ganho. O segundo acontecimento é o facto de o Sr. Pierre-Carl Pelado, que é o magnata da imprensa no Quebec, se ter candidatado para chefiar o Partido Québécois. E, por conseguinte, isso é o acontecimento, a meu ver, muito importante, politicamente, do ponto de vista partidário, muito, muito importante, tanto mais que os outros candidatos não têm nenhuma chance. Enquanto que os outros candidatos tiveram que arranjar conferências de imprensa para anunciar a sua candidatura, o senhor Pierre-Carl PKP, o senhor PKP, pura e simplesmente teve uma hora em direto do canal LCN, que pertence à Québécois, e a Québécois pertence ao senhor PKP. Dele. Portanto, teve uma hora em direto para fazer reclamar a sua candidatura. Portanto, isso é assim um bocadinho... Isso, conflito de interesse, não? Mais do que conflito de interesse. Já não estamos a falar de outros conflitos de interesse do ponto de vista económico, estamos só do ponto de vista, digamos, jornalístico. E, mais interessante ainda, já nos últimos dias de 2014, a agência QMI, que é uma agência de notícias, que é propriedade da Québécois, também, propriedade de Québécois, que é propriedade do Sr. Québécois, nomeou a personalidade do ano. Quer dizer, isto promete, em termos de conflito de interesse, isto promete e de que maneira. Portanto, o Partido Liberal ganhou. Mas o que tem sido mais importante neste trajeto, foi realmente a quantidade de leis, projetos de leis, modificações, comissões escolares,
a lei 3 sobre as reformas dos funcionários públicos, os cortes, a reforma da saúde, e tem sido realmente as manifestações, tem sido realmente um clamor por aí fora, dá a impressão que por vezes pensa-se que o Partido Liberal já está no fim do mandato, com tantas reclamações, estão cansados. A meu ver, o que se passa é o seguinte, é verdade que o Partido Liberal podia ter uma atitude mais transparente e podia explicar às pessoas porque é que toma certas medidas. Mas eu penso que a atitude deles, a estratégia deles é a seguinte. Lembras, por exemplo, uma pessoa que tenha feito uma operação e põe-lhe um emplasto, como é que se diz? Um adesivo grande, daqueles grandes, não é? Há duas maneiras para arrancar o adesivo. Pois, uma é devagarinho, aquilo dói muito tempo a sair, mas vai durar, mas do cuidado de ver. E há outra maneira que é tac! E tenho a impressão que essa é a estratégia do Partido Liberal, quer dizer, não estão com muitas explicações, não estão com... Arranca-se, as pessoas acham que doem muito agora, mas depois dizem, ai, que alívio, e depois ficam mais aliviados. Portanto, em relação ao Partido Liberal, era isso que eu tinha mais ou menos para dizer. Economia, vou falar da economia em Portugal. A economia em Portugal realmente tem estado em muito mau estado, sobretudo no final do ano, e devido a todas as operações bancárias ruinosas, porque o empório que era o Banco Espírito Santo, aquilo causou, são milhares de empregos que estão em causa. Foi muito Depois difícil. Também o banco, o BPE, o Banco Português BPN, o Banco Português de Negócios, todas aquelas falcatruas, não sei o que mais. Realmente a situação... Quando um sai... E depois, para ajudar o paizinho, os cortes também na função pública, cortes de salários, quer dizer... aqui reclamam porque os aumentos não são tão elevados como queriam. Lá não é os aumentos que são cortados, é o salário que é cortado mesmo, não é? Portanto, realmente a situação económica é realmente lá. Em Portugal, mas também a situação económica no mundo tem uma nova variante interessante, que foi a descida repentina do preço do petróleo. E há países que estão a gritar, não é? A Rússia, a Venezuela, quer dizer, todos aqueles países que viviam, tinham um orçamento baseado no preço do petróleo, que não tinham uma disciplina, uma economia variada. Pois. Pronto, a nível da situação social, manifestações, revoltas, o que é a situação tem sido uma coisa mundial. Até em Portugal, que é o país dos brandos costumes, como se costuma dizer, houve 17 mil agentes que manifestaram na Assembleia da República, quiseram entrar. Nós temos as manifestações aqui, sindicatos aqui no Quebec, em Hong Kong, na América por causa da morte dos pretos. Quer dizer, o que acontece é isto, é que graças às redes sociais, hoje as pessoas não estão caladas, há qualquer coisa, as pessoas saem para a rua. Esse é um dos factos que realmente me parece que marcaram também 2014. Pedimos no campo da saúde... Da saúde, isso mesmo, a ebola, que foi... A ebola que tem sido realmente um vírus extraordinário. Dizia-se que a África, o ano de 2014, devia ser o ano da África, com todos os investimentos, os chineses foram para lá e não sei o que mais. O os chineses fugiram, assim que apareceu aquilo, desapareceram e está entregue aos bichos. Também acidentes de avião. 3 acidentes de avião, pelo menos, e todos relacionados com a Malásia. Com a mesma companhia? Não somos a mesma companhia do mesmo país. Aliás, o último... Há qualquer coisa ali no ar que... Não se sabe, portanto, o primeiro era um Boeing 777, desapareceu no mar, não sabe ainda, não se sabe nada do que é que aconteceu. O último foi agora já no fim do ano, que é uma companhia que também desaparece assim, mas pensa-se aí que tinha sido por condições atmosféricas. E depois ao terceiro avião que foi abatido por cima da Ucrânia. Da Ucrânia, pois. Isso. Na Ucrânia também, querendo falar de manifestações, a questão das lutas entre o Ocidente e a Rússia não deixam nada a prever, e eu não percebo porquê, porque se nós compreendermos bem, a Rússia é um aliado natural do Ocidente, porque é um país cristão, que tem problemas também com... Agora, o que me parece que 2015 vai acontecer, e visto que o Presidente Obama está na última etapa, não é? Tem 2 anos e não tem contas a dar a ninguém. Pode ser que o Obama o que vai fazer para 2015 é tentar fazer um grupo de países, todo o mundo, que não são muçulmanos, e alguns muçulmanos também, para fazer uma frente comum para se atacarem ao islamismo
que seja lá a Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico. Há países muçulmanos que também estão a alinhar nesse aspecto, porque eles também, até aqui, eles alimentavam o terrorismo, mas agora estão a ver que o terrorismo está a sabotar contra eles próprios. Por conseguinte, tenho a impressão que do ponto de vista da segurança internacional, é isso que nos parece. Portanto, quer dizer, isto não podíamos de maneira nenhuma querer fazer um resumo de tudo o que aconteceu em 2014. Mas só o tempo é escasso. Só mais duas coisinhas rapidamente a nível da justiça. Portanto, sim, a nível da justiça, isso é muito importante. Em Portugal e aqui no Quebec também houve eventos importantes. Em Portugal sobretudo, houve. Pela primeira vez a justiça em Portugal e o corpo policial têm agido. E nós vimos o antigo primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, ir para a prisão. Aliás, curiosamente, quando foi anunciado, eu fiquei a saber, não sabia, ele foi para uma prisão muito especial, que existe em Évora. Especial, não é? É uma prisão especial que há em Évora, que é feito para membros do corpo da polícia, para magistrados e altas entidades. Portanto, quer dizer, uma espécie de clube médio. Vários banqueiros também foram presos. Digamos que a justiça em Portugal, neste momento, está a agir depressa. Foram todos para a gaiola. Não sei, mas depressa está a agir, porque até aqui, como a Casa dos Submarinos, havia causas que foram anuladas porque tinha prescrito, quer dizer, não. Com a Casa Pia, era uma vergonha, não é? Será que eles estão a querer recuperar, que agora surgiram os novos juízes de alto coturno, como aconteceu na Itália? Esperemos que sim. Enfim, as coisas estão a mudar. E aqui no Quebec tivemos a Comissão Charbonneau, que também trouxe toda a corrupção que havia, colisão entre sindicatos, construção, máfia, partidos políticos, como eu disse, quando funcionários. Saltam todos. E, portanto, agora só me falta saber qual vai sair este ano o relatório que ela vai produzir com as recomendações, é para isso que servem as comissões de inquérito, é para analisar o problema e depois apresentarem as conclusões para que sejam aprovadas leis que se conformem com essas recomendações. Carlos, não temos mais tempo. Muito obrigada. De nada, o prazer foi todo meu e esperemos estar cá para o ano de volta com notícias mais alegres do que aquelas que pude trazer hoje. Mas fique connosco, vamos fazer uma pequena pausa. Até já. Hoje vamos estar à conversa aqui nos estúdios da Lusac TV com o professor Luís Moura Sobral, bastante conhecido na nossa comunidade, pela sua atividade intensa que tem tido na Universidade de Montreal, é o catedrático responsável pela Cátedra de Cultura Portuguesa na Universidade de Montreal, e a razão de o convidarmos para hoje é por causa da exposição que está a organizar exatamente na Universidade de Montreal. Exato. Professor Moura Sobral, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios da Lusac hoje. E, por conseguinte, eu queria que explicasse para os nossos telespectadores qual é realmente o atrativo que há em se ir visitar, já pelo facto de ser obra portuguesa, mas em si também qual é, como diria, a sui generis, o que é de original nessa exposição. Pois, primeiro, muito obrigado por me terem convidado. É um prazer, como eu sempre, vir aqui falar, de alguma coisa que nos interessa e falar em português, porque não tenho muita ocasião de falar sobre o que faço em português aqui em Montreal. Bom, esta exposição é uma exposição sobre azulejos, como disse, o título da exposição é, portanto, a arte do azulejo, da tradição artesanal até à cultura, ou melhor, entre a tradição artesanal até à cultura erudita. Pronto, porque o que corresponde, creio eu, portanto, à produção dos azulejos em Portugal, que é uma longa produção, de 5 séculos pelo menos, e o que nós tentamos mostrar com esta exposição, que é uma exposição instalação videográfica, ou seja, é capaz de ser mais instalação videográfica do que a exposição. Quero dizer com isto que, no fundo, há mais material videográfico que passa em loop, que passa em contínuo, e alguns objetos, alguns painéis de azulejo. Que estão presentes. Exato. E pronto, o que é que nós tentamos mostrar? Pronto, o programa da exposição está enunciado no título e, portanto, digamos, provavelmente os dois elementos principais que eu queria assinalar, que eu queria sublinhar,
era, portanto, a complexidade de muitas decorações azulejares em Portugal e no Brasil, e, por outro lado, também aquela impressão que se tem em certos sítios, que uma pessoa está perfeitamente, totalmente envolvida em azulejos. Os quais azulejos nem sempre são fáceis de compreender, porque, pronto, como sabe, os azulejos, pronto, em grande parte estão em igrejas, estão em conventos, estão em claustros de conventos ou de igrejas. Ou em estações de comboio. Ou em estações de comboio, ou em estações do metro, mas enfim, a grande produção, evidentemente, dos azulejos portugueses é do século XVII e do século XVIII, sobretudo. Houve fabulosas estações de caminho de ferro que foram decoradas com azulejos. A principal e a mais conhecida, a espetacular, é a do Porto, que é fabuloso, é realmente extraordinário, e que foi restaurada agora, foi restaurada há pouco tempo. Eu estive lá este ano e lembro. Pronto, exato. E foi restaurada há muito pouco tempo e, pronto, é absolutamente extraordinário, é muito interessante, e é mesmo interessante do ponto de vista do desenvolvimento da história do azulejo, porque aquilo corresponde a um período muito curto, de certa maneira, nos começos do século XX, em que a produção se inspirava na produção do século XVIII. E, portanto, era mais ou menos a imitar, enquanto que depois, mais tarde, digamos, sobretudo na segunda metade do século XX e no metro de Lisboa, pronto, eles abandonaram a tentativa e a tentação de repetir modelos antigos e, portanto, fazer criações a partir das estéticas contemporâneas. Exatamente. O que é muito mais interessante. Como, por exemplo, nas novas estações do metro de Lisboa, nós temos produções absolutamente moderníssimas. Absolutamente, quer dizer, que correspondem à estética do momento e não estéticas, digamos, passadistas, historicistas, portanto, nostálgicas e tudo isso. Pronto, mas isso também se passa... Como dizia o brasileiro, até já nem são azulejos, é amarelejos, verdejos. Exato. Vermelheiros, todas as cores. Por conseguinte, é uma exposição que aconselhamos vivamente os nossos telespectadores a visitar, porque vão seguramente sair de lá com uma informação mais... E, ao que parece, também tem alguns vídeos exatamente sobre algumas estações do metro. Pois, e nem só... Ora bem, quer dizer, portanto, a exposição consta fundamentalmente de cápsulas vídeo que passam em contínuo, e, portanto, são 5 cápsulas. Uma delas é sobre, portanto, a igreja de São Lourenço de Almancil, e, portanto, aliás, também reproduzimos no teto, reproduzimos a cúpula. Não a cúpula. Uma grande reprodução fotográfica da cúpula, e de maneira que a ideia é a seguinte, quer dizer, é quando a pessoa está debaixo da cúpula a ver o vídeo, e o que nós pretendemos foi que, de alguma maneira, houvesse essa impressão, essa sensação de estar na igreja, de estar no local, e, portanto, a ideia da envolvência, portanto, em grande parte está, digamos, materializada por esta cápsula vídeo. E depois há outras cápsulas também, uma cápsula sobre o Museu do Azulejo, porque há objetos que vêm do Museu do Azulejo. Aliás, que é o museu a visitar absolutamente quando se vai a Lisboa. Absolutamente. É absolutamente espetacular, é muito agradável e é único no panorama museológico português. Exatamente. E depois o laboratório que eles têm para a recuperação das obras antigas, os estudantes estrangeiros, que por lá passam para trabalhar nessa. Falando de estrangeiros, qual é a aceitação, digamos, que o público aqui, quebequense, tem em relação a este tipo de arte? Pois, eu tenho a impressão que o azulejo já está, de certa maneira, identificado com Portugal, ou seja, embora historicamente, evidentemente... Nem sequer é originalmente português. Claro que não, e há azulejos em muitas outras partes do mundo, mas, enfim, é tão impactante o azulejo em Portugal, é tão visível, no fundo. Quem quer que vá a Portugal, ou toma um metro, ou se passeia em Lisboa, ou vá visitar os museus, ou as igrejas que são obras de arte, que são monumentos, quer dizer, é impossível não reparar nisso. Pois. E é, de facto, o que se passa. E porquê? Porque, no fundo, eu tenho a noção que só em Portugal é que há este... No Brasil também. No Brasil, mas que foram os portugueses que levaram para lá. Exatamente. E não é tanto como em Portugal. Porque em Portugal, em toda a parte, em qualquer igreja, em qualquer são os azulejos e as calçadas, é característica exato. Da paisagem urbana portuguesa. Como é que lhe nasceu essa paixão? Porque não é a primeira vez que faz um filme sobre azulejos.
Já tive a ocasião de ver um outro filme há 2, 3 anos. Exato, há 2 anos, talvez. Sob Azulejos, de onde é que vem essa paixão por esse aspecto da arte portuguesa? Pronto, eu comecei a trabalhar sobre a arte portuguesa há bastante tempo, quer dizer, portanto, quando eu comecei, digamos, a minha carreira de historiador de arte, não era sobre a arte portuguesa que eu comecei a trabalhar. Mas depois, por razões práticas até, por razões práticas, e no fundo para tirar partido do que eu sou e da minha própria cultura. Ora bem, quer dizer, no fundo para mim é mais fácil estar a estudar arte portuguesa do que a estudar arte holandesa, por exemplo. Portanto, eu conheço a língua, ainda me lembro da língua, portanto a cultura também é a minha cultura, de certa maneira. Pronto, comecei a trabalhar sobre a arte portuguesa e comecei a trabalhar sobre 2 épocas, primeiro o surrealismo português, portanto o século XX, a primeira metade do século XX, e depois comecei a trabalhar também sobre a época barroca, sobre os séculos XVII e XVIII. E pronto, inevitavelmente, trabalhando sobre a época barroca e sobretudo sobre a pintura, sobre a iconografia, sobre as representações da pintura do século XVII e do século XVIII em Portugal, portanto, é inevitável, cheguei aos azulejos, porque os azulejos estão lá, os azulejos estão ao lado da pintura, quando vai-se ver... Pode-se ver igrejas, não é? Igrejas onde estão a quantidade de pintura. Que eram autênticos pintores. Absolutamente. No século XVIII, e provavelmente na primeira metade do século XVIII, houve aí uma mudança. De pintura e de azulejos estavam geminados, praticamente. Pois, quer dizer, houve um fenómeno bastante curioso, quer dizer, portanto, até, digamos, ora bem, fazendo esquematicamente a história deste período, digamos, durante o século XVI houve excelentes pintores de azulejo, pintores, digamos, eruditos, pronto, depois no século XVII a coisa voltou a tornar-se um bocadinho mais artesanal, mais uma arte popular, digamos assim, e depois houve um fenómeno muitíssimo curioso, que nos finais do século XVII houve uma encomenda bastante importante de grandes painéis de azulejos à Holanda. E, portanto, os holandeses que não faziam painéis de azulejos para a Holanda, faziam para a exportação, para a Espanha e para Portugal. E, portanto, tanto nas igrejas e nos conventos, como em palácios decorados nessa altura, havia grandes painéis de azulejos. Ora bem, isso levou por emulação, digamos, os ateliês portugueses a contratarem pintores bem formados para fazerem azulejos à encomenda. A encomenda com a mesma qualidade. Ora bem, e isso está no início, portanto, do período que os historiadores do azulejo chamam o período dos grandes mestres, quer dizer, que durou, digamos, 50 anos, mais ou menos. Então, pensei que fosse muito maior. Não, na primeira metade do século XVIII, mais ou menos, a primeira metade do século XVIII. E depois, pronto, depois tornou-se numa arte utilitária, de certo modo. Durante o século XVIII pintaram-se milhares de painéis de azulejos, milhares, exportaram-se milhares para o Brasil. Qual tem sido a receptividade do meio universitário, académico, em relação à cultura portuguesa? Olha, ela tem sentido uma evolução, porque já lá vão quantos anos desde que está cá em Montreal? 43 anos que eu cheguei a Montreal. Chegamos quase na mesma altura, exatamente. Por conseguinte, qual foi essa evolução? Olha, agradeço-lhe essa pergunta, porque no fundo é uma pergunta que me satisfaz bastante, que me dá bastante. Porquê? Porque tenho o prazer de constatar que na Universidade de Montreal e no meu departamento, eles estão muitíssimo interessados e estão empenhados mesmo em continuar, digamos, a trabalhar sobre esta área. Esta área não é só portuguesa, evidentemente. A área que eu, aliás, defini estrategicamente, porque evidentemente que a cultura portuguesa, a cultura visual portuguesa, não terá uma importância no Ocidente para que se justifique haver mas, contrariamente à literatura, por exemplo, a literatura já tem outro peso, não é? Pronto. Mas, portanto, a área cultural que eu introduzi na Universidade de Montreal, na área da História da Arte e da Cultura Visual, ou seja, Portugal, Espanha, portanto, a Península Ibérica e a América Latina, portanto, fui eu que a introduzi e tenho uma certa, tenho um certo orgulho em tê-lo feito, porque toda esta área ibérica, ibero-americana foi
pioneira, nós somos pioneiros no Canadá, a nível universitário canadiano. E pronto, e agora já está para ficar, quer dizer, formamos alunos... Por conseguinte, a casa não vai cair quando sair? Não. Ora bem, e é isso que me dá uma certa satisfação, de facto. Pronto, eles estão empenhados nisso, porque é uma área que, sobretudo no meio universitário norte-americano, é interessante. Portanto, porquê? Porque coloca problemas à história cultural, à história da arte, que são interessantes. Os problemas de transferências culturais, por exemplo, contactos culturais, não só com a América, entre a Europa e a América, mas também como nós sabemos muito bem, com a Europa e a Ásia, com a Europa e a África. E isto é uma problemática que está a ser muito bem trabalhada, sobretudo em universidades norte-americanas. Pronto, a minha universidade está empenhada em que isso continue. Isso para a frente, e, portanto, a Cátedra de Cultura Portuguesa, que eu criei, vai continuar nesta perspectiva. Isso agrada-me soberanamente o facto de saber que isso continua, porque, enfim, todos nós lutamos. É por isso que nós estamos aqui hoje, exato, ao cabo, por causa da nossa língua, da nossa cultura. É por isso que nós cá estamos. Professor Luís Moura Sobral, foi um prazer e eu tenho a certeza que nós podíamos continuar a falar não só das azulejos, como da arte portuguesa durante muito e muito tempo, mas este é o tempo que nos estava reservado e, por conseguinte, não perca esta exposição. Vai passar no rodapé da televisão, como podem ver, as datas e o local onde esta exposição pode ser visitada. Fique connosco, voltamos já. Passaram-se as festas, todos nós nos desejamos uns aos outros feliz e próspero ano novo, um ano novo cheio de saúde, de alegria e de paz. É muito provável que estes votos se possam realizar para nós que vivemos no conforto destes países. Mas lembremos-nos que há milhares, para não dizer milhões e milhões de pessoas por esse mundo fora que não vão poder ter essa sorte. Refiro-me, evidentemente, aos imigrantes, sobretudo aos imigrantes clandestinos. Os países, no seu egoísmo de criarem fronteiras, criarem barreiras, repudiam cada vez mais aquilo que eles chamam os assaltos dos clandestinos. E vá de construir muros, barreiras, como os americanos fizeram em relação ao México, para evitar que os latinos invadam o seu território. Como o Bangladesh, ou melhor, a Índia fez com o Bangladesh, Israel com a Palestina, uns por razões económicas, outros por razões políticas, ou ideológicas ou religiosas. Mas a maior barreira, pelo menos a mais difícil de transpor, aquela que tem mais vítimas feito, até é uma barreira que, por sinal, nem se foi criada pela mão do homem. Estou-me a referir ao mar Mediterrâneo. O ano passado, em 2014, morreram, só num ano, 3.650 pessoas. Isto é, morreram 10 pessoas por dia ao tentarem atravessar o mar para emigrar para a Europa, à procura do tal futuro mais feliz, com saúde e paz. Porquê é que há de ser assim? Porquê é que há de haver tanta gente a morrer à procura de um futuro melhor? O homem sempre foi um ser imigrante por natureza. Por isso é que nós invadimos a Terra toda. Desde o Estreito de Bering até às Terras do Fogo, de Lisboa aos Urais, de Marrocos ao Cabo. Por todo esse mundo fora, o homem soube procurar novas terras, novos países, novos sítios para habitar. E até ao século XIX,
Não havia fronteiras, não havia passaportes, não havia visas. Havia, em tempos de guerra, aquilo que se chamava os salvos-condutos. Mas depois, com o aparecimento daquilo que chamamos os Estados-nações, para ao fim e ao cabo não são senão o egoísmo das sociedades modernas. Nós é que contamos, os estrangeiros fiquem de fora. Nós vamos arranjar-nos entre nós. Isto é lamentável que seja assim. É tanto mais lamentável que, no meio deste sofrimento de tanta gente que procura um futuro melhor noutro sítio, há os aproveitadores, há os passadores, os oportunistas, os mafiosos, os criminosos, que não têm um mais pequeno pejo em viver à custa da miséria humana. Essa miséria que já é miserável em si e que ainda se torna mais miserável quando imigram, porque têm que ficar por vezes uma vida inteira a pagar uma dívida aos passadores, ou então a pagar à família que ficou lá na terra. Faz lembrar esta questão dos imigrantes clandestinos, faz lembrar o que se passou com a Lei Seca. O que é que aconteceu com a Lei Seca? A Lei Seca, como devem estar lembrados, nos Estados Unidos, era para uma lei que proibia que se vendessem bebidas alcoólicas. Nunca se vendeu tanta bebida alcoólica como naquela altura. Nunca houve tantos bêbados como naquela altura. Mas houve alguém que se aproveitou disso. Quem? O crime organizado, a máfia, os contrabandistas que enriqueceram à custa dessa lei. E temos agora, mais recentemente, a chamada luta contra as drogas, que apesar dos milhares e milhares de milhões de dólares de pessoas, de equipamento, de pessoal que se gastam, continua a vender-se e a enriquecer por milhares de milhões de dólares os cartéis da droga, as máfias, os criminosos. E nesta mesma ordem de ideias, há o crime organizado que se encarrega de transportar pessoas à procura de um mundo melhor. Mas não são só eles os criminosos, os que se aproveitam da miséria humana. Há também as próprias empresas nos países de acolhimento que fazem pagamentos por baixo da mesa e conseguem assim ter um trabalho de escravatura quase, seja como empregadas domésticos, nos campos, nos pequenos restaurantes. E é assim que nós podemos ter as nossas alfaces a bom preço e ter os hambúrgueres a bom preço. Porquê? Porque há gente a ser explorada. Gente que nem sequer tem voz no capítulo. Porque no dia em que se levantarem, olha que estou a ser explorado, não é posto na rua. Eu acho que 2015 devia ser o ano da imigração. Não quero com isto dizer que os países deviam estar completamente abertos, porque há também um fator sociológico, que é a capacidade de assimilação que as sociedades têm, por um lado. Mas, por outro lado, devia regularizar o problema da imigração clandestina. Pois, se os imigrantes clandestinos, apesar de tudo quanto lhes acontece pelo caminho, conseguem chegar e arranjar trabalho clandestino, quer dizer que há trabalho para eles. Porque os imigrantes clandestinos não são aqueles que vão para o bien-être social, não são aqueles que andam a viver por conta da sociedade. Não, trabalham. Ganham a sua vida para eles, para a família ficar na terra e para os passadores. Por conseguinte, de certeza que os governos podiam arranjar uma forma de regularizar a situação dos clandestinos. Que em vez de clandestinos, passassem a ser pura e simplesmente imigrantes. Aliás, só a palavra clandestino me faz lembrar a mercadoria. Estou a pensar em clandestinos, o gado, a mercadoria que se mete assim nos comboios que atravessam fronteiras. Ora, estamos a falar de pessoas, de gente humana. Estamos a falar de gente que tem uma família, que tem ambições, que tem o desejo de também um dia poder dizer felizes e próspero ano novo, com paz e alegria para todos. Eu penso que isto é possível, mas para isso não pode ser só. Há
a ajuda de uma sociedade única, de um Estado único, de um governo único. Tem que ser um trabalho conjunto de todas as nações. E isso é da responsabilidade das Nações Unidas. Mas não só. Também tem que ser da nossa responsabilidade. Nós, como cidadãos de países livres e ricos, devemos fazer tudo quanto está ao nosso alcance para forçar os governos a tomarem medidas para paliar esta situação. Como vos disse, 3.650 mortes para atravessar o Mediterrâneo. 10 mortes por dia é demais. E teria sido muito pior se não tivesse a obra meritória, extraordinariamente louvável, da Marinha de Guerra italiana, que só o ano passado salvou 100.000 náufragos. Se não tivesse sido eles, vejam qual não tinha sido o saldo de mortes que teria acontecido. Por conseguinte, nós podemos também, com a nossa atitude, com a nossa abertura, estimular, encorajar os nossos governos, os nossos deputados, para que esta causa dos imigrantes clandestinos possa ser resolvida e que eles um dia também tenham o direito, como nós, de desejar às suas famílias um próspero e feliz ano novo, com paz e alegria. É isto que eu desejo para nós, é isso que eu desejo para todos eles. É este o meu ponto de vista. Muito obrigado por estar desse lado. É a minha primeira entrevista na Lusac TV deste ano, 2015, e claro, teria que ser com o meu produtor, Norberto Aguiar, que está aqui comigo hoje para falar do que aconteceu durante o ano de 2014. Vai-nos falar um bocadinho de cada mês. Norberto, eu ia-lhe colocar esta questão no fim, mas vou começar já. O que é que espera de 2015? O que é que espera deste novo ano, não a nível pessoal, porque isso é uma questão que não falaria aqui, mas a nível profissional? O que é que espera para 2015? Bem, a nível profissional, a começar pela Lusac TV, que é onde estamos hoje, evidentemente que é preciso que a Lusac, para ter mais futuro, é preciso que tenha mais apoio da comunidade em termos comerciais, isto é, em termos de publicidade. A Lusac precisa de mais apoio. Muito bem. Vamos então começar por janeiro. O que é que marcou janeiro de 2014? Bem, a primeira coisa de janeiro de 2014 que marcou foi a tua chegada à Lusac TV. Portanto, isso realmente foi uma dádiva do céu que nos apareceu e que não só eu como responsável, mas toda a equipa. E eu também aproveito a oportunidade a dizer que de facto foi um grande momento importante da minha vida, principalmente aqui que estava em Montreal, e portanto também quero lhe agradecer em especial, e nunca me esqueço de agradecer ao nosso amigo João Puga, que foi ele responsável de eu estar aqui na Lusac TV, que me apresentou ao Norberto, e muito bem. Vamos então a janeiro de 2014, na comunidade. O que é que aconteceu? Eu não vou começar nesta revista, não essencialmente pela comunidade, vou começar pelo desporto, porque sabes que eu sou um adepto do desporto. Portanto, vou começar por dizer que o Cristiano Ronaldo, o ano passado, venceu a segunda bola de ouro. É provável que este ano, oxalá que sim, que aconteça o mesmo. Infelizmente, do lado oposto, foi o falecimento do Eusébio, que foi um dos maiores jogadores portugueses. Foi uma pena, porque ainda era um homem com 71 anos, portanto ainda podia viver muito mais tempo. Exatamente. Mas infelizmente faleceu com 71 anos. Bem, em janeiro foi apresentado o documentário sobre o Pedro da Silva, que foi o primeiro carteiro português do Canadá, e que foi uma realização e produção do jornalista de Toronto, o Bill Muniz, e esse documentário foi apresentado pela primeira vez aqui no Quebec, na cidade de Laval, no centro comunitário. Depois, em fevereiro, tivemos a visita do José Cesário, que, como tu sabes, é o nosso ministro, é secretário de Estado, mas para nós funciona como ministro. Depois, tivemos cá, pela segunda vez, um cantor que tu deves conhecer, que parece-me que é do Trás-os-Montes, que é o Emanuel, se não me engano. Sim.
portanto, veio cá cantar às estrelas, uma festa que tem origem na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, e ele, como cantor muito popular e que as pessoas gostam muito dele aqui, esteve cá, foi interessante. Outro cantor que esteve cá e que também é interessante salientar foi o José Alberto Reis, que dizem em Portugal que é o Júlio Iglesias. Não sei se é o Júlio Iglesias ou não. Dizem pelas parecências físicas que tem e talvez pelo estilo de música. Não, e a voz, eu estive com ele e a voz realmente dá a sensação de que pode se aproximar dele. Em março, a Paula de Vasconcelos criou outra peça, a Arquitetura da Paz, e fez vir 2 atores portugueses, um chamado Carlos Milhomens e Ana Brandão. Ainda neste mês de março, o Carlos Leitão candidatou-se a deputado, portanto, pela primeira vez decidi deixar a economia, bem, como Ministro de Finanças hoje... Economia, mas não como profissão economista, abandonou para passar a política. Deixou o Banco Laurentienne para aderir ao Partido Liberal, para se candidatar como deputado. E ao marco na história do Quebec, português como Ministro das Finanças. Exatamente. Na mesma ocasião, a Rosa Pires também se apresentou como candidata pelo Quebec Solidaire, pela circunscrição de Verdun. Não ganhou, mas de qualquer maneira foi mais uma portuguesa que participou em termos eleitorais. Cavaco Silva esteve no Canadá, não veio a Montreal. Não quer saber de nós. Exatamente, esteve em Toronto, enfim, visitou a comunidade, distribuiu medalhas e depois regressou a Portugal sem passar por aqui. Também houve o sorteio do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de Sub-20, isso foi em Montreal. O campeonato acabou por se disputar no mês de agosto, mas não teve participação portuguesa, porque as portuguesas, em termos de futebol, ainda não atingiram o patamar do Campeonato do Mundo. Evidentemente, estiveram presentes as brasileiras, que, por acaso, nem ganharam, foram eliminadas ainda durante a prova. Pauline Marois marcou eleições, pensava que ia ganhar, mas afinal perdeu. O Dia da Mulher do Lusopress, isso já estamos em abril, o Dia da Mulher do Lusopress, este ano foi reservado às mulheres do próprio jornal para definirem o que é que irá se fazer no futuro. Ainda em abril, jovens montrealenses prepararam-se para viajar para Portugal para participar no Mundialite. Já é uma atividade que tem 4 ou 5 anos, onde 2 rapazes portugueses, um é dirigente, o outro é treinador de futebol, organizam uma comitiva. Este ano passado, segundo creio, levarem à volta de 200 pessoas a Portugal. Jogadores eram à volta de 60. Depois tivemos a Cláudia Madeira, que veio participar na abertura do Dom Henrique, o restaurante boutique do Hermínio Alves, e que já fazia parte do Festival de Portugal Internacional, que depois teve outras atividades a seguir. Finalmente, Carlos Leitão, no mês de abril, é eleito deputado, Ministro das Finanças, eleito pelo Partido Liberal, e depois, evidentemente, Ministro das Finanças. Como ministro. Nesse mês de abril, o Lusopress recebeu nas instalações do Centro Comunitário de Anjou o jovem escritor Ruben Correia, que é um escritor que neste momento deve ter 17 anos, mas aos 15 ou aos 14 anos já tinha escrito 2 livros, já tinha sido recebido pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, e onde o objetivo dele é realmente se tornar um escritor famoso, mas também, em termos políticos, é ser Primeiro-Ministro de Portugal. A Cátia Pimentel, pela primeira vez, foi atuar no Balatou, uma casa de música quebequense, onde normalmente chegam os grandes artistas de origem africana. Os 25 anos de sacerdócio do padre José Maria Cardoso, que foi muito concorrido, participação de muita gente mesmo, familiares que vieram de Portugal, muitos padres daqui, antigas pessoas que provavelmente estariam um pouco afastadas da igreja e que
quiserem participar, porque realmente o Padre José Maria é muito considerado pela comunidade. As festas de Santo Cristo, como habitualmente todos os anos, são muito concorridas. Este ano com a particularidade de ter recebido um padre dos Açores, mas que nasceu em Montreal. Portanto, como o Jason de Gouveia, que é um padre que nasceu aqui, foi estudar para lá, acabou por lá ficar. Tivemos o prazer também de receber na Lusac TV e no Lusopress o grande jornalista e escritor português, o José Rodrigues dos Santos, que veio cá apresentar o seu livro A Chave de Salomão. Está traduzido em francês e em várias línguas. Sim, em várias línguas. Depois houve o Festival de Portugal Internacional, com um sarau artístico na Casa dos Açores. Isso já em junho? Já em junho. Ainda em junho, o Luís de Sousa, que é um militar português, o pai veio para o Canadá para ele não ir para a tropa e ele acabou por ingressar no serviço militar canadiano e hoje é general. Portanto, foi promovido a general no mês de junho. Para nós é sempre importante. Claro ele também sim. esteve aqui, demos o jornal também falou nele, extremamente interessante. Ainda no Festival Portugal Internacional tivemos cá também o Roberto Leal, que é um dos cantores populares em Portugal. Infelizmente, por outro lado, morreu o João de Vaz, que é um homem que desde que chegou ao Canadá em 1960 até morrer esteve sempre implicado. Aliás, ele já lá, em São Miguel, ele trabalhava para uma estação de rádio e aqui esteve implicado na rádio, na televisão, nos jornais. Infelizmente morreu. Foi uma perda para a nossa comunidade. Os de África estão a contarem com a presença de 3 lusófonos, o Ernesto Dabo, da Guiné-Bissau, a Yolanda Cacana, de Moçambique, e o grupo Casuarina, do Brasil. Depois, a Alemanha foi campeão do mundo. Portugal, exatamente, infelizmente, ficou-se pela primeira fase. Santa Teresa recebeu a visita do Presidente da Câmara da Lagoa. Isso em setembro? Não, ainda em agosto. O Presidente da Câmara, a Câmara da Lagoa é geminada com Santa Teresa e, portanto, eles fazem um intercâmbio cultural. Este ano esteve cá o Presidente da Câmara, mais uma comitiva, e depois, um mês depois, foi a Presidente da Câmara, Silvia Surprenão, que foi à Lagoa, portanto, retribuir a visita do João Ponto. Montreal recebeu o novo cônsul, José Eduardo Guedes de Sousa, que por acaso também já esteve aqui e deu uma entrevista ao jornal. O Rui Costa veio mais uma vez ao Grande Prémio de Ciclismo de Montreal, infelizmente, Montreal e Quebec. Em Quebec não teve uma participação muito boa, mas em Montreal quase que ganhou, foi por segundos, por meia dúzia de segundos. Em novembro, Carlos Leitão foi homenageado, juntamente com Charles de Sousa, que é... Os 2 ministros portugueses e de Finanças, no Canadá. Na mesma ocasião, para além da homenagem, Carlos Leitão foi agraciado com uma comenda do Presidente da República Portuguesa. Luís Miranda, que é o maire de Anjou, pede para que seja feito um referendo de maneira a que a Câmara Municipal de Anjou passe a ser autónoma da cidade de Montreal. E, finalmente, de dezembro, o Vasco Cordeiro esteve em Montreal. No programa dizia que ele se ia encontrar com o primeiro-ministro do Quebec. Não aconteceu. Em princípio, acho que ele deveria ter-se encontrado com os organismos de índole açoriana na comunidade. Afinal, só esteve na Casa dos Açores. Exato. E quanto aos jornais, nós a que fomos à procura, não houve a delicadeza de marcar uma conferência de imprensa para explicar o que é que vieram cá fazer, ou então o resultado daquilo que falaram. Enfim, é uma crítica que eu deixo aqui para uma próxima oportunidade. Também no mês de dezembro houve o festival da Cristina Branco, um festival realmente formidável, de uma capacidade
bom, daquilo do melhor que há em Portugal. Ela esteve acompanhada do João Paulo Esteves, do pianista. Foi realmente um espetáculo de primeira ordem. A exposição de azulejos na Universidade de Montreal, que está atualmente em exposição a decorrer até o mês de fevereiro. Era interessante que as pessoas pudessem lá ir assistir ver essa exposição. O Lusopress esteve no sorteio do Mundial do Futebol Feminino, que vai ter lugar em 2015 em 6 cidades do Canadá. Um dia destes falaremos no resultado do sorteio. Bem, Norberto, este foi então o seu... a sua análise dos principais acontecimentos de 2015, quer na comunidade portuguesa aqui em Montreal, quer no desporto, de certa maneira. Aqui e não só. Muito obrigado. Vamos nos ver mais vezes durante o ano 2015, espero eu. Provavelmente. Mas não é só assim, os nossos telespectadores também nos vão ver todas as semanas aqui na Lusac TV. Fique connosco, até já. E assim chegamos ao fim da nossa primeira emissão de 2015. Espero que tenham gostado. Já sabe que nos pode ver todas as segundas-feiras às 21h. E ainda não se esqueça da telenovela Pai à Força, às segundas, quartas e sextas-feiras. A Ludmila adora ver a telenovela. É sempre por causa dela que eu deixo anunciar a telenovela. Mas também não percam a oportunidade de assistir ao nosso espetáculo no dia 24 de janeiro, às 19h30, na sala Le Plateau, que fica na rua Calix-Salavali, do Parque La Fontaine. Vamos estar lá e você também. E pode comprar os bilhetes na Rádio Centreville, no Chouriçor e no Café Central. Pode ainda enviar-nos uma mensagem pelo Facebook a reservar os seus bilhetes, nós vamos guardá-los e também podemos fazê-los chegar à sua casa. Pode ainda telefonar, exatamente. Sim, para o 514-835-7199 ou ainda 450-628-0125. Quanto à nossa programação, fique atento ao jornal Lusopress. Há uma página só com os nossos horários, portanto pode consultar e continuar-nos a ver-nos todas as semanas. Terminamos, Ludmila? Terminamos e contamos consigo no dia 24 de janeiro. Não se esqueça, compre o seu bilhete e seja nosso amigo no Facebook. Fique connosco, um bom ano 2015, até para a semana. Até para a semana. Yeah, when I'm at the store, I wanna pay less, but I wanna get more. I look for the sale, I got a quintal where I grow my kale. Yeah. Some people call me just another cheap Portuguese. If it's for free, then it's for me. No, I don't like to spend money now. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. Girl, look at that paycheck. I work a lot. Yeah, I work second shift, 7 days a week. I own a single family house and 3 rental properties. I got money in the bank, but I'm never gonna show it. Show it, show it, show it. I'm Portuguese and I know it. I'm Portuguese and I know it.